A Carta aos Gálatas, o batismo como mudança de status. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a Carta aos Gálatas. Nesse momento da série nós estamos estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli. E nesse momento nós vamos estudar aqui o subtítulo, O batismo como mudança de status, que ocorre da página 365 até a página 367. Nesse momento, o Udo Schnelli está comentando Gálatas capítulo 3, a partir do verso 26, onde a Bíblia diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, em função desse texto, o Udo Schnelli vai comentar um pouco a respeito do batismo como a mudança de status, de alguém que não era filho de Deus e agora se tornou filho de Deus, mediante a fé em Cristo e tudo mais. E aí vamos dar uma lidinha então no que o Udo Schnelli tem a nos dizer, comentando esse tema. Ele diz assim: Paulo desenvolve este pensamento fundamental por meio da tradição do batismo. Ele define a nova existência das pessoas batizadas diante de Deus, o novo relacionamento com Deus, imediato, operado pelo Espírito e dedicado no batismo, fundamenta o novo status dos fiéis. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No batismo, portanto, constitui-se o novo estar em Cristo. Em Cristo Jesus designa o espaço no qual se realiza o status de filho. A expressão designa sucintamente a relação existencial entre Cristo e o batizado, dada no batismo. Também no verso 27 dominam aspectos espaciais. O batizando veste Cristo como um vestido, pois todos vós que fostes batizados vos vestistes de Cristo. A metáfora da vestimenta ilustra a experiência da da iniciação dos batizados. Eles estão totalmente envolvidos e revestidos por Cristo. Justamente por isso estão em Cristo. Gálatas 3:28 descreve o batismo em seus efeitos históricos, salvíficos e políticos e sociais. Aqui não há judeu nem grego, escravo ou livre, macho ou fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A mudança de status conferida pelo batismo inclui uma transformação das relações sociais reais. O primeiro par de opostos volta-se contra a antítese judaica, judeu versus gentil, com uma distinção grego versus bárbaro. Embora se possa caracterizar a legislação veterotestamentária sobre os escravos como relativamente humana, e embora a distinção doulos versus eleuteros remonte, segundo os sofistas, a determinações humanas e não a uma diferença natural, este par de opostos estava em vigor tanto entre os judeus como entre os gregos. O terceiro par de opostos, homem versus mulher, também tinha igualmente uma importância fundamental para gregos e judeus, pois segundo a visão judaica, a mulher não era e não é completamente apta para o culto. E o pensamento grego está perpassado por uma linha que enfatiza a superioridade do homem em relação à mulher. Bom, dentro dessa discussão do Schnelli aqui, existem questões muito importantes para a mentalidade de Paulo, o ensino da carta aos Gálatas e a dificuldade que os cristãos têm até hoje de colocar em prática aquilo que Paulo indica ser a implicação prática da pregação do Evangelho. Onde, na igreja, todo mundo batizado, esse corpo de pessoas batizadas deveria ver as diferenças sociais, econômicas, de gênero e etc.,
eliminadas. Não porque elimina-se de fato as diferenças. Homem continua homem, mulher continua mulher. Quem nasceu na Grécia continua grego. Quem nasceu fora da Grécia continua bárbaro. Ou quem nasceu em Israel continua israelita. Quem nasceu fora de Israel continua não sendo israelita. Não é isso que muda. Mas o estar em Cristo através do batismo deveria fazer com que essas distinções não mais fossem o veículo da segregação social e divisões deturpadas, né, a respeito da posição de cada qual, como grego ou como judeu ou como bárbaro, como homem ou como mulher. Estar em Cristo deveria fazer romper, né, os elementos negativos associados a categorizar as pessoas em função dessas distinções, atribuindo superioridade a umas em detrimento das outras. Então, na mentalidade do grego, ele era superior ao bárbaro. Na mentalidade do judeu, ele era superior ao grego. Na mentalidade do homem, ele era superior à mulher. E assim por diante. Mas em Cristo, tais sentimentos, tais segregações deveriam ser eliminados. Por quê? Grego é batizado, gentil é batizado, bárbaro é batizado, judeu é batizado, homem é batizado, mulher é batizado. Então, nesse ponto, o batismo em Cristo une, né, todas as pessoas. E a gente percebe que a dificuldade de trazer essa transformação das relações sociais reais para um contexto humano é extremamente difícil. Por quê? Porque existem projetos de poder ligados, né, à origem, ao status, ao gênero, à posição social das pessoas, e elas não querem eliminar esses privilégios, pelo menos aqueles que são privilegiados nesse sentido, em função da sua nova identidade no batismo em Cristo. Então a pessoa quer ser batizada, mas quer continuar pretendendo que grego é superior a judeu, o judeu é superior a grego, o homem é superior à mulher, ou mulher é superior ao homem, ou coisas do tipo. Quando a palavra de Deus indica que essas distinções deveriam ser eliminadas em função do estar em Cristo através do batismo. Claro, é óbvio que como que a gente colocaria isso em prática de uma forma mais ideal? Essa é uma discussão complexa. Como fazer as pessoas entenderem a sua posição em Cristo e a posição das demais, de maneira que não nutram nenhum tipo de segregação em função de questões econômicas, sociais, políticas e gênero e etc. É óbvio que a gente vai discordar um pouco sobre como que isso deveria funcionar. E em geral, em função dessas discordâncias, em função da força dessas distinções sociais e de gênero e tudo mais, acaba que a maioria dos cristãos não vê na prática as implicações desse texto na vida da igreja. E aí, aparentemente, o batizado homem continua sendo mais importante do que a mulher batizada. O batizado de origem judaica, em alguns contextos, é visto como superior, como em relação ao batizado de origem grega, ou o oposto, né? O batizado de origem grega, às vezes, é visto como superior, ou bárbara, ou pagã, é superior do que o batizado de origem judaica. E aí você vê que a igreja acaba deixando de entender e de praticar aquilo que deveria ser a implicação lógica do batismo, segundo o ensinamento da carta aos Gálatas. Aí o Udo Schnelli continua dizendo o seguinte: estes novos conceitos devem ter se tornado, naquelas grandes cidades helenistas que eram, de qualquer forma, o território da missão de Paulo, e que são as primeiras onde se pode imaginar a abolição de tradições antigas. O poder explosivo religioso, político e social dessas ideias é ilustrado num texto que reflete uma sensação dos valores fundamentais da antiguidade. Hérmipo atribui a Tales o que outros narram sobre Sócrates. Diz que este que estava grato ao destino por três coisas: por ter nascido como um ser humano e não como um animal, como um homem e não como uma mulher, como um grego e não como um bárbaro. Isso está lá em Diógenes Laércio, volume 1, página 33. O cristianismo primitivo opõe a essa estática dos possuidores o movimento da mudança. Agora vale o seguinte: vós sois um em Cristo Jesus. Já que todos são filhos de Deus pelo batismo, vestiram Cristo e através disso foram resgatados daquelas alternativas. E isso vale para todos.
Todos eles que são um em Cristo, isto é, em consequência do que acontece no batismo, existe somente uma humanidade, um ser humano, a saber, aquele que está livre de pautar a sua vida por aquelas alternativas. Então, em Cristo, eu não preciso me apegar ao meu status como homem ou como mulher, como grego ou como bárbaro, como gentil ou como grego, para ter valor social, político, econômico, religioso e etc. Por quê? Porque o batismo deveria abolir todas essas distinções. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem dificuldade, e eu, Ezequiel, né, provavelmente não sou uma exceção a isso, a gente tem dificuldade de entender isso na prática. Isso, inclusive, vai ter bastante implicações complexas para as questões de própria hierarquia religiosa dentro dos movimentos religiosos de uma forma geral, onde muitas vezes, sim, homens estão acima de mulheres, ou em outros contextos, mulheres estão acima de homens, pessoas de origem X estão acima de pessoas de origem Y. Isso tudo é marca do pecado humano e de que as pessoas dentro da igreja muitas vezes não compreendem, né? Quão radical é não só a mensagem do batismo, mas as suas implicações que deveriam ser práticas, né? E aí revela-se algo do pecado da igreja, onde não se ensina e não se pratica aquilo que deveria ser a implicação lógica do batismo, que é a destruição dessas categorizações das pessoas em função de família, status social, dinheiro, gênero e coisas do tipo. E por fim, o Udo Schnelli diz o seguinte: a superação das alternativas fundamentais da antiguidade, no batismo, mostra que o estar em Cristo abraça em Paulo sempre duas dimensões: a comunhão existencial entre Cristo e os batizados no Espírito Santo, e a nova qualificação dos batizados inclui também seu pensamento, seu sentimento e sua ação, isto é, a comunhão com Cristo tem sempre também uma dimensão empírica e pragmática. A prática de vida muda e exige novas formas de atuação. A comunhão com Cristo constituída ritualmente, não só abre uma nova compreensão da realidade, mas cria uma nova realidade, que abraça do mesmo modo as dimensões cognitivas, emocionais e pragmáticas da existência humana. Ou seja, se a gente está em Cristo, a gente não precisa estar na Grécia ou em Jerusalém, no clube do Bolinha ou no clube da Luluzinha, e coisas do tipo. A gente pode estar em Cristo. Isso significa que a gente tem comunhão com Cristo, assim, no nosso quarto, sozinho, na oração, no louvor, no entendimento, na reflexão sobre a palavra de Deus, mas também isso precisa passar para as realidades sociais, uma vez que, caso isso não aconteça, o que revela é que a gente é basicamente um hipócrita e não um verdadeiro cristão. Isso não quer dizer que os verdadeiros cristãos deveriam ser pessoas absolutamente isentas de erro, mas pelo menos que elas deveriam ter facilidade em enxergar isso que aqui está claro no texto de Gálatas, que os batizados abandonaram a forma antiga de se diferenciar as pessoas e escolheram uma nova forma de diferenciar as pessoas. A diferença é entre quem está em Cristo e quem não está em Cristo. E mesmo nesse aspecto, quem está em Cristo não é superior a quem não está. E inclusive deve trabalhar e pregar o Evangelho para que aqueles que ainda não estão em Cristo venham abraçar a fé e também estarem em Cristo para também usufruírem dos benefícios de estar em Cristo, tanto em termos da comunhão com Deus, quanto em termos de relações sociais transformadas. Isso mostra que o evangelho que Paulo pregou em Gálatas ainda precisa ser pregado hoje, e as implicações que ele enxergou no batismo ainda precisam ser atualizadas em uma igreja ou em tantas igrejas que insistem em não atribuir uma verdadeira mudança de status quando as pessoas são batizadas e ainda tratam umas às outras baseadas em quem é quem vem de qual família, quem tem mais dinheiro, quem é homem, quem é mulher, quem pode ser líder, quem não pode, quem pode fazer os sacramentos, quem não pode, quem pode batizar, quem não pode, quem é pastor, quem não é pastor e coisas desse tipo. Beleza? Então é isso. Bem provocativo e interessante aqui o contexto do que o Udo Schnelli traz pra gente nessa discussão, beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco das conclusões gerais dessa parte doutrinária da carta aos Gálatas, e aí do capítulo 5 em diante a gente vai tratar um pouco das questões éticas na carta aos Gálatas segundo o pensamento do Udo Schnelli. Então, até o próximo vídeo, um forte abraço e a gente se vê, se Deus quiser. Até mais.